Olá, sou o Marco Aurélio Meireles. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande compartilhar com vocês nesse Congresso Nacional de Educação. E todos nós, professores, sabemos o quanto a educação no nosso país precisa melhorar, o quanto os nossos jovens precisam de apoio para se interessarem mais no aprendizado, se interessarem mais pela escola, especificamente na sala de aula. Até porque isso é o futuro deles, é o futuro do país. E é em cima disso que eu vou apresentar para vocês hoje um tema instigante, complexo e desafiante para todos nós professores, que é exatamente como lidar com o desinteresse dos alunos. Todos nós sabemos que muitos alunos nossos se apresentam em sala de aula só de corpo presente, mas a mente deles está longe, está pensando no fim de semana, está pensando no próximo fim de semana, estão pensando no que vão fazer depois, menos ali em sala de aula. Os deles não estão dormindo, passando bilhetinhos de um para o outro. E colegas, quem de nós, quando assiste isso, não fica triste? Fica até muitas vezes desanimado, não é isso? Pois é, mas essas cenas, que eu acredito, tenho certeza, que todos nós já passamos por isso, é um sinal. É um sinal. Sinal de quê? Tem algo por trás disso. Tem algo que está evidenciando problemas nesses jovens, nesses alunos. E as causas desses problemas, cada um de vocês vai saber dessas causas diante das suas turmas, dos seus alunos. E existem muitas. Existe um aluno que não está interessado realmente em estudar. Tem problemas familiares, tem o bullying. Todos nós sabemos hoje da existência. Na verdade, sempre existiu o bullying. Só que com os estudos, com a ciência mais especificada como temos hoje, surgiu o bullying como um termo técnico-científico. O bullying, então, temos os problemas de relacionamento com colegas, relacionamento com o professor, relacionamento com a escola, problemas neurológicos, vários problemas que causam o desinteresse do aluno. E eu, juntamente com um grupo de colegas, formamos 4, preocupados exatamente com esses sinais que os alunos apresentavam para nós, pensamos, o que é que nós podemos fazer para estimular esses alunos a se interessarem por estar na escola, por estar em sala de aula, aprendendo. E, obviamente, todos nós fomos alunos, e 20, 30, 40, 50 anos atrás, a educação era diferente. A educação que estou falando na escola era diferente do que é hoje. A tecnologia avançou, a ciência, a educação com novos conceitos, fizeram com que houvesse uma mudança de padrão para os alunos e, consequentemente, para nós professores. Então, nós 4 discutimos muito a respeito disso, desses desafios para todos nós. E convocamos 3 profissionais que lidam diretamente nos seus aspectos clínicos na área também da educação. Um neurologista, um psicólogo e uma fonoaudióloga. Todos esses profissionais experientes recebem jovens de todas as faixas etárias com problemas de aprendizagem, com problemas na escola. E elaboramos, em cima disso, um método que eu espero que possa ajudar bastante vocês, como tem nos ajudado. E nós colocamos isso em experiência em várias escolas, colocamos com os nossos alunos, e nós estamos tendo um resultado assim, de muita alegria com o que nós estamos projetando e divulgando nas escolas.
Então, essa oportunidade que o Congresso Nacional de Educação está nos dando é um momento para que vocês reflitam a respeito. Evidentemente que cada um de vocês, por esse imenso país, tem alunos dos mais diversos, das mais diversas características, personalidades, o regionalismo. Não estou querendo colocar para vocês e tem que ser fechado. É isso e é isso, absolutamente, o que eu vou mostrar para vocês. Mas, pelo menos, que vocês possam apreender a base dos 7 passos que eu vou apresentar para vocês para ajudá-los nesses cantos todos desse nosso país maravilhoso e desses nossos alunos que também são maravilhosos. E, evidentemente, eu quero sinalizar para vocês que, em absoluto, vocês pensem que eu quero ensinar vocês a ministrar aula. Absolutamente, pessoal. A minha intenção, como a dos outros colegas, quando nós propomos isso, é ajudar a nós e aos outros colegas. Ajudar os nossos alunos a progredirem, a se sentirem melhor na escola. Quem não lembra dos bons momentos da escola, dos nossos colegas? Não é isso? Então, a escola é talvez o primeiro meio de comunicação e interação das pessoas. E a importância de cada um de nós, professores, no mundo. Não existe um cientista sequer que tenha passado lá pelo processo de alfabetização dos ensinos nas suas escalas. Então, todos nós somos importantes para a sociedade, somos importantes para o planeta. E vamos vibrar junto nesses passos que eu vou passar para vocês, que eu peço que vocês tenham, não é atenção, porque todo professor obviamente tem atenção, mas assim, na percepção mais profunda de cada item. E reforço, foram itens muito estudados, foram itens que até nós colocarmos em prática para outras escolas e para outros colegas, nós utilizamos bastante com os nossos alunos. Então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo, colegas, conversar com o aluno para tentar descobrir o que está acontecendo com ele. Conversar com o aluno para tentar descobrir. Quando a gente fala tentar, essa tentativa, porque não pode ser absoluto, porque vai depender dele se relacionar conosco. E isso é um aspecto importante que nós precisamos transformar os nossos alunos. Eu com os nossos colegas, nós colocamos para nós mesmos um trinômio. Somos professores, educadores e amigos. E eu, particularmente para os meus alunos, eu coloco isso. Esse trinômio é importante para que eles confiem em nós. Claro, todos nós temos aqueles alunos, mas nós vamos ver algumas dessas causas. Vamos lá. Então, conversar com o aluno para tentar descobrir o que está acontecendo com ele. Chama aqueles ou aquele individualmente. Eu tive vários alunos que realmente pareciam que tinham prazer em perturbar a aula. Tempos e tempos atrás, a gente se estressava. Botava para fora de sala, falava rispidamente. O tempo foi passando e com uns vários cursos de relacionamento e ligado à parte humana em si das pessoas, fomos mudando esse comportamento para que os alunos possam, de certa forma, mudar o seu comportamento para conosco. E aí eu realmente mudei meu comportamento, eles mudaram o comportamento comigo. Então, vem cá. Em particular, eu, em especial, faço isso. Diz uma coisa, a aula não está sendo interessante para você, eu estou preocupado com você, porque eu estou vendo que você está assim meio disperso. Você sabe que eu já falei para vocês todos que eu amo dar aula, eu amo meus alunos. Fala numa boa para mim, o que está vendo contigo? Tal. Então eu chamo ele em particular para mim. E se ele permitir, eu coloco a mão no ombro para dar aquela conotação de amizade, de companheirismo, de acreditar em mim. E nós temos feito isso e temos, nesse primeiro passo,
divulgando esse processo. Então, dentro desse primeiro passo, perguntar para ele, me diz uma coisa, o problema é comigo, eu estou dando aula com esse desinteresse, eu estou vendo que você está viajando, estou vendo que você está passando bilhetinho para o outro lá, é comigo. Então você coloca para ele e as observações que e aí, como eu falei para vocês, fomos 4 colegas que elaboramos isso, começamos a tocar no íntimo desse aluno, ele ficava meio sem jeito. Não, professor, é que não sei o que, aquelas desculpas todas que todos vocês sabem que eles vão dar para nós. E aí, mais uma vez, não, porque se você não estiver entendendo, você sabe que eu posso te orientar, e até, se for o caso, fora da aula, te explicar. Então, por que ele tem aquele desinteresse na minha aula? São em todas as aulas? O desinteresse é pela escola? Se for pela escola, o que está acontecendo na escola para que ele, ou eles, ou elas estejam desinteressados? Estão entendendo, pessoal? Então, é chegar mais junto do aluno possível para que ele possa se abrir para nós. E aí, dentro desse primeiro passo, me diz uma coisa, você está com algum problema de saúde, está com algum problema físico, que está te dificultando prestar atenção na aula, está te dificultando a ter interesse? Naturalmente que, dependendo da resposta desse aluno, a gente vai mediar esse comportamento dele. Se ele está tomando algum medicamento, qual o medicamento que ele está tomando, obviamente. Se ele não está tomando medicamento, então continuar o nosso papo com ele. E na nossa pesquisa, de nós 4, que é uma pesquisa individual, evidenciamos um grande número de alunos com problema de visão. Não é problema de visão, de deficiência visual propriamente dito, mas de não estar conseguindo foco. Em resumo, está precisando de óculos, principalmente os menores. E outra coisa, audição. Alguns não estão ouvindo perfeitamente o que o professor está falando. Ele anota errado, ele vê errado. E ele não reporta isso para os professores e muito menos para os pais. Vai chegar na prova, tira a nota baixa. Aí, às vezes, o professor faz uma reprimenda a ele, que não estudou e tal. Os pais, então, nossa mãe, os pais caem em cima dele. E tem um problema de visão. Você está enxergando bem? Eu tive um aluno que ele era muito tímido. E ele estava prestando atenção, que eu via que ele estava prestando atenção. E ele franzia os olhos, assim, né? Franzia os olhos como quem, assim, querendo dar foco, captar. E num determinado dia, eu tenho visto aquilo com frequência, e num determinado dia eu cheguei e chamei ele para perto de mim e me diz uma coisa. O que está vendo com você, que você fica assim, franzindo a testa, está querendo enxergar? Não, professor, é que eu não estou enxergando as letras direito. Parece que ela fica meio embaçada e tal. Olha só, fala com seus pais para levar você ao médico, ao oftalmologista, para ver isso. Qual não foi? Não faria qual não foi, não. Não foi surpresa nenhuma, porque o menino tinha um problema de visão, não estava dando foco, passou a usar óculos. E aí melhorou, ficou mais alegre em sala de aula. Entende, pessoal? São detalhes pequenos. Eu não considero esse detalhe grande, porque é uma coisa que às vezes a gente não percebe, as pessoas não percebem. E o aluno pode até achar que a letra é pequena, seja no slide, seja quando coloca no quadro. Então, é importante investigar nessa conversa, numa boa, com um amigo, juntamente com o aluno. E se ele tem algum problema orgânico, você está tomando algum medicamento? E aí, pessoal, esse lance do medicamento, eu coloco o medicamento e vou caminhando do medicamento para a droga. Que é um medicamento, tá? Mal empregado. Então, dependendo da resposta dele, eu vou chegar no final de eu falo assim, de imediato. Você usa droga? Não, numa boa, só nós dois. Usa droga? Só nós dois, só num papo aqui nós dois. E alguns relatam que sim. Com idade já de 13 anos, 14 anos, 12 anos. E aí é um processo ainda mais complexo para conversar com eles. Porque no momento que o nosso aluno, os nossos alunos confiam em nós dizendo que usam drogas, nós vamos ter que entrar num acordo muito grande com ele para que ele
entre num tratamento específico. Temos que ter uma confiança absoluta dele. E aí eu, particularmente, chego para ele e digo, olha, você vai precisar de medicamento. Você quer continuar nisso? Olha como isso está te prejudicando na aula. Olha como as suas notas são baixas. E eu acredito em você. Você é inteligente. Você é capaz de tirar boas notas. Não só na minha disciplina, não. Em todas. Porque eu vejo que você tem interesse. Só que em função do que você está consumindo, você acaba perdendo o interesse. Quer dizer, eu levanto o moral desse aluno. Eu acredito que ele é capaz, que ele pode. E ele passa a acreditar em mim. Então aí a gente coloca esse aluno para um tratamento. Você confia em mim, eu vou conversar com seus pais. Vou conversar com a coordenação, mas isso vai ficar em sigilo absoluto. Posso fazer isso? Você acredita em mim? Mais ninguém na escola vai saber. Tá afim? E, olha, eu não perdi nenhum, tá? Eu não perdi nenhum. E quando eu falo professores, os coordenadores, diretores, estão todos incluídos no rol dos professores, tá? Quando o tema é como lidar com o desinteresse dos alunos, isso é amplo. Nós que estamos em sala de aula, os coordenadores, que têm uma importância, uma responsabilidade enorme, os diretores, idem. Então, para todos nós envolvidos no processo educacional dos nossos alunos. Então, no lance do medicamento, a gente pode chegar lá na droga. E a partir daí ajudar esses jovens, que muitos deles estão perdidos. Outro aspecto importante, vocês viram aquela cena dos alunos dormindo, né? Tudo bem. Que horas que você dorme? Vamos lá. E vocês, colegas, sabem muito bem disso, que com o advento da internet, os nossos alunos, e aí não é só na faixa de formação inicial acadêmica, não, formação superior também, dormem tarde. Eu já tive aluno, pra vocês terem uma ideia, que ele ia dormir 4 horas da manhã, que ele ficava no quarto dele, lá na internet, fazendo jogos, se comunicando com o mundo, etc. E tinha que acordar às 6 horas para ir para a escola. Imaginem se esse aluno ia ter condições de assistir qualquer aula na escola. A disposição dele, 0. Tá? Então, isso é um fator que hoje nós convivemos com bastante rotina. E aí, como doutrinar esses jovens a dormir mais cedo, já que a internet é um vício, um negócio que não consegue. Um me diz, professor, é muito difícil, eu entro naquilo, eu não sei nem que horas são, nem que horas vai dar. Então, nessa conversa que nós tivemos com esses nossos queridos alunos, em particular, esses temas são importantes para serem abordados somente com eles. E aí digo o seguinte, os slides que eu estou projetando para vocês, eu posso enviar para todos. Aí entrar em contato com a coordenação do evento, que eu envio para vocês, numa boa. Que, aliás, a finalidade é essa, tá? E a partir daí vocês vão adequar às suas necessidades. E no final da nossa conversa, eu vou deixar o meu site e o meu e-mail para que a gente converse, a gente compartilhe e troque ideias, porque eu tenho certeza que vocês têm outras ideias também que vão engrandecer o nosso trabalho. Da mesma maneira que eu estou apresentando o trabalho do nosso grupo para vocês, com certeza vocês vão ter ideias que nós vamos acrescentar, ok? Então, por favor, vocês façam isso. O desinteresse é logo no início das aulas ou depois do recreio? Parece uma pergunta meia boca, né? Logo no início das aulas. Bom, no início das aulas, nós já vimos no papo com ele que pode acontecer. Né? Tá dormindo, de usar droga e tal. Sim, e depois do recreio? Depois do recreio, também pode acontecer depois do recreio. E aí eu digo experiência minha. Eu fui uma criança muito levada. Tá? Eu fui muito levado. Não fui fácil, não. Mas em sala de aula, eu estava lá. Então, o que acontecia? Na hora do recreio, eu gostava muito de correr, de brincar, de jogar bola. E na minha época, vocês, pelo meu biotipo, vocês podem ver que eu sou um jovem, né, do século passado, quase antepassado,
cuja rigidez da educação, do comportamento dos professores e inspetores era daquela maneira, né? Ditatorial. E tal, tinha um bendito de um inspetor lá que não admitia que as crianças corressem, pulassem. Eu jogava bola, não era bola, era uma tampinha de Coca-Cola, já era o suficiente para eu jogar com outro colega. Pois bem, quase todo dia ele me anotava. E quando eu voltava para a sala de aula, eu já sabia que eu ia ficar depois da hora, porque eu estava fazendo estripulia demais. Olha só, no recreio. No recreio. Eu chegava para a sala de aula desanimado. Como eu, apesar de elevado, eu era estudioso, a professora começou a estranhar o meu comportamento. E chegava no final do dia, eu ficava de castigo, porque o inspetor me botou de castigo que eu estava fazendo travessuras, entre aspas, na hora do recreio. Então, hoje, com certeza não acontece isso. Com certeza. Mas acontece o bullying. Acontece aqueles colegas que pegam um para pato. E aí, aquele aluno, quando volta do recreio, e foi, como a turma diz, zoado, ele já volta meio desanimado. No recreio, por exemplo, brigou com um colega ou com uma colega. Já volta para a sala de aula já meio olhando para o outro com cara feia e tal, já não presta atenção. Entenderam, pessoal? E vocês sabem disso. Eu estou relatando apenas para dar ênfase a esse aspecto aqui, que a gente atentar mais especificamente nesse aspecto do pós-recreio. Antes do recreio é mais fácil. O pós-recreio, quando observa aquele aluno que até estava participativo na primeira parte da aula, depois do recreio ele não fica participativo. E eu apenas vou falar, que eu sei que todos não fazem isso, não chamar a atenção do aluno, porque você não está prestando atenção. Deixa ele lá. No final da aula, conversa com ele. Porque no momento que você não está prestando atenção na aula, ou algo do gênero, muitas vezes vai acirrar o ânimo dos outros a debochar dele, a pegar no pé dele, mesmo que ele seja um daqueles travessos, um daqueles falastrões. Tá? Então, o primeiro passo nosso, nós consideramos todos importantes, mas esse primeiro papo com os nossos alunos, pessoal, eu acho assim extremamente importante, porque é a hora da gente trazer eles para nós, entendeu? Trazer para nós. Olha, eu quero ver você uma pessoa de sucesso, ganhando dinheiro, uma personalidade. Eu sei que você pode. E também em outras circunstâncias, quando eu falei eu sei que você pode, não, professor, eu não sirvo para nada. O meu pai mesmo diz, esse daí não vai dar para nada. Não perceberam? O pai diz para ele, você não vai dar para nada, porque os outros dois irmãos são top de linha. E ele tem mais um comportamento diferente do outro, se comporta dessa maneira. Então, vamos trazer, não, que é isso? Todos nós temos condições de sermos vencedores. Tá? Então, muito importante esse primeiro passo. No segundo passo, conversar com a família. Esse conversar com a família, pessoal, é também importante. Quando eu falo conversar com a família, não é fazer queixa do aluno para a família. E se o aluno nos confidenciou algo para não falar com a família, pessoal, vamos dar um jeito, não vamos falar com a família. Vamos usar metáforas, vamos usar outras situações para que a família atente, mas ele confiou na gente. Então não vamos denunciá-lo. Não vamos delatá-lo, que o termo agora é delação, né? Não vamos delatá-lo. Vamos conversar com a família para saber se a família percebeu do desinteresse dele para ir para a escola, do desinteresse dele em algumas disciplinas. Porque nós sabemos, quando fomos alunos, que tem algumas disciplinas que a gente não se identificava, mas que era necessário o estudo daquelas disciplinas para a nossa formação. Então, passar isso para eles. E os pais, muitas vezes, não percebem o desinteresse dos seus alunos para com eles, para com o estudo, para com a escola. Conflito familiar. Hoje tem muito conflito familiar, de toda ordem. E esse conflito familiar, o aluno vai chegar em sala de aula, ou de manhã, ou de tarde, com a cabeça, o pai brigou com a mãe brigou com a mãe, com o pai, estão separando, problemas financeiros graves, atrasou na escola, a escola está em
impedindo do aluno ir porque está 3 meses atrasado. Então, vários fatores familiares que vão comprometer o interesse do aluno na escola, na sala de aula, nas disciplinas. E a gente, conversando com a família, nós vamos poder ajudá-los, não na resolução do problema familiar, mas ajudá-los a ajudar o seu filho, os seus filhos, que são mais importantes. A outra pergunta é se a família já buscou ajuda para o conflito familiar dela e ajuda para o seu filho que está desinteressado em sala de aula. Se buscou ajuda, qual o profissional? Se não buscou ajuda, ou nós professores, ou a coordenação, o responsável na instituição que possa orientar aqueles pais a procurar um psicólogo, um médico, um fonoaudiólogo, um pediatra, o que for, para ajudar aquele aluno. Então, qual o profissional que ele está fazendo o tratamento ou que pode ser orientado? A terceira é conversar com o profissional que estiver atendendo o aluno. Alguns de vocês poderão perguntar, peraí, Marco Aurélio, tá tudo bem, até agora o primeiro e o segundo passo, concordo com você e tal, então, agora, cabe a nós conversarmos, ligar para o profissional para saber como é que está o aluno? Não, isso não é assim, imperativo, não é uma sugestão. Para saber do profissional, aí pode não necessariamente ser o professor, nas situações que nós experienciamos, os coordenadores estão fazendo isso, tá? Mas pode não falar especificamente com o profissional, mas através dos pais, saber como está o andamento do seu filho ou dos seus filhos no tratamento. Há quanto tempo ele está em tratamento? Se não conversarmos especificamente, como eu disse, com o profissional, sabemos com os pais, eles podem nos orientar, pode passar, aí eu particularmente, e aí os outros 3 colegas concordam com esse pensamento, é deixar isso mais por conta da coordenação, tá? Mais por conta da coordenação e nós ficarmos sabendo do que está acontecendo. Então, da coordenação, se não entrar em contato com o profissional, saber através dos pais como está o andamento do tratamento do seu filho, seja no profissional que for, ou nos profissionais, que às vezes precisa de mais de um profissional. Como anda a frequência? Sabe se ele está indo regularmente ao tratamento X? Se ele chega na hora? Porque muitas vezes vocês sabem que quando o jovem vai sozinho, principalmente o adolescente, ele se atrasa por vários motivos, principalmente na adolescência. Todo mundo aqui é sábio disso, e quando chega na adolescência tem as mudanças de comportamento e hábito. E eu acredito que seja o momento mais difícil nosso na educação, a adolescência. É o momento que a gente precisa mais chegar junto deles e delas para congregar forças, para eles acompanharem as coisas boas, se encaminharem para as coisas boas. Então, importante se estar frequentando. Por quê? Se determinado aluno ou aluna foi encaminhado, vamos supor, a um psicólogo, e ele ou ela não comparece às consultas, vai continuar, mesmo acreditando na gente, conversando, mas no íntimo, os problemas, principalmente se forem de conflitos familiares, existenciais, eles vão continuar. E vai prejudicá-lo ou prejudicá-la no desempenho dos seus estudos. Concordam comigo? Então, sabendo da periodicidade deles no tratamento, a gente vai poder ajudá-los mais ainda, vai elogiá-los. Abrindo um parênteses, quando tem um aluno, é porque tem os líderes, né? Normalmente aqueles mais levados, mais complexos são os líderes, que o resto da turma acompanha. Nesses casos, eu pego esse líder, né, no caso negativo, que perturba a turma, e trago para mim. Então eu quero que ele me ajude. E
Com certeza vocês também fazem isso. Estou citando a minha experiência para aumentar mais a importância desse espaço. Então eu trago do meu lado, eu quero que ele me ajude. Quero que ele faça. Eu falo para ele o seguinte: olha só, eu preciso da tua ajuda. Eu já vi que você é líder, você, vamos dizer assim, é o comandante da turma. Eu preciso que você me ajude a manter o pessoal legal aí. Eu conto contigo, pode ser? Legal, tu vai ficar. Você é meu assessor. Eu ainda falo assim, você é meu assessor direto para assuntos legais. Aí ri e tal. E esse menino, esse jovem, pô, sala de aula, na minha aula não tem bagunça. Tem brincadeira, que uma coisa é a brincadeira que nós devemos fazer com os nossos alunos para tornar a aula mais alegre. Né? Mexer sadiamente com um, com o outro, se gozar, né? Como eu faço, conto algumas histórias minhas, de atrapalhadas minhas, eles riem e tal. Tá? Então isso leva a uma amizade. Uma amizade, um relacionamento. Então, no momento que ele está frequentando direitinho profissional, ele vai melhorando no seu comportamento. E não é só na escola, pessoal. Isso é que é o grande negócio. É para a vida dele ou dela. A importância é para a vida deles. Não só na escola. A família está recebendo orientação, que tem profissionais que fazem o trabalho deles e não prestam esclarecimentos devido à família. A família também precisa cobrar desses profissionais. Como é que está andando o meu filho? A senhora está sentindo que ele está progredindo? Como é que está? E aí ele vai perguntar, e a senhora, como o senhor está vendo como é que está o progresso? Eu estou, não estou. Porque às vezes, dentro lá do consultório, eles mudam para melhor, mas lá fora continua o mesmo. Se continua o mesmo, investigar, e aí cabe ao médico, psicólogo, ou fonoaudiólogo, dentro das suas especificações, a identificar por que lá fora não está legal como está dentro da consulta. Quarto passo, ministrar as aulas fazendo contato visual com o aluno. Isso é outro aspecto que consideramos importante, porque imaginem vocês, a gente está conversando, vocês estão conversando com uma outra pessoa, outras pessoas, você está falando e essas pessoas não estão olhando para você, estão olhando para o lado, para cima, para baixo. Não dá a conotação de que eles não estão prestando atenção no que vocês estão falando? Para mim dá a conotação de que não estão prestando atenção. Eu até dou uma parada de falar, e aí a pessoa diz, não, Marco, vai lá, continua, estou prestando atenção. Muito parecido com os nossos alunos. Quando a gente mantém contato com eles, a gente demonstra interesse com eles. Eles olhando para nós, nós olhando para eles. Se pretender alguns deles sair do prumo, fazer alguma travessura, no momento que nós estamos olhando para eles, eles já pensam duas vezes. E a importância que nós estamos dando a cada um deles. Marco Aurélio, mas a minha turma tem 40, 45 alunos, ou às vezes até mais. Não é olhar especificamente um, mas para um grupo, para um lado, e dar um rastreamento, aquele olhar de que a gente está interagindo com eles. E se pretender algum deles fazer alguma coisa, não vai fazer. Então nós experienciamos isso e temos dado muito lado positivo. E num workshop que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, uma das professoras falou mais ou menos isso. Marco Aurélio, você está falando. E eu prestei atenção que realmente, quando a gente não está olhando para determinado lado, aqueles alunos tendem, aqueles que estão a fim de perturbar a aula, a fazer alguma coisa e perturbar o outro. Você falou o negócio e está perguntando. Eu falei, então você experimenta a partir de agora utilizar esse olhar rastreado para grupos de alunos, dependendo do tamanho da turma, individualmente, que vocês vão obter resultados mais interessantes. Quinto passo. O quinto passo é utilizar a cor azul para envolver o que vocês considerarem coisa importante. Ou em slide, ou no quadro, ou em apontamentos, em apostilas, o que for. Ao invés de usar o vermelho. Por quê? Também observamos, o vermelho é uma cor viva, né? Mas o vermelho evidencia bastante.
E acredito que vocês, até para corrigir prova, hoje não se está usando mais o vermelho, aquele risco vermelho, dá aquele zero em vermelho, que fica uma coisa agressiva. O azul é uma cor mais plácida, mais harmônica. Então, no momento que vocês envolverem um texto ou algo importante em azul, vai chamar a atenção e para o visual vai ficar mais confortável, não vai ficar agressivo. Isso é um dado, claro, como eu falei para vocês, esses espaços, eles não são fechados, nós deixamos aberto. Por isso que eu gostaria de ter vocês assim juntos, né? Pena que a gente não possa se ver e sentir cada um de vocês. Imagina cada um de vocês falando da experiência de vocês. Nossa, mãe, isso ia ser algo assim, de acrescentar enormemente. E eu peço que vocês mandem para o meu e-mail, vou deixar no final da nossa conversa o meu e-mail, mandem as experiências de vocês, nós vamos acrescentar. E quem sabe a gente possa, o Congresso Nacional de Educação, fazer um novo congresso, mas ao vivo, com vários palestrantes ao vivo e a gente conhecendo vocês ao vivo. Vamos buscar isso? Então, o quinto é esse daí. Envolve um cor azul. Experimentem substituir o que estiver usando em vermelho ou laranja, o que for. Experimentem utilizar em azul para observar a reação dos alunos no que diz respeito à apreensão e à atenção no que está lendo e no que está vendo. O sexto passo também é importante. Queridas e queridos colegas, é inovar na estratégia de apresentação das nossas aulas. Como eu falei no início, hoje, muito diferentemente do que foi na minha época, muito provavelmente foi na época de vocês. As estratégias de aula. E nesse workshop que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, um dos colegas falou: seu Marco Aurélio, eu dou aula há 25 anos. Dou aula no mesmo programa, o mesmo procedimento, o mesmo tipo há 25 anos. Eu falei: pois é, companheiro. Aí é que está o problema. Há 25 anos atrás, os alunos tinham comportamentos diferentes dos de hoje. A ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu. Então, o processo educacional ele tem que evoluir. E a gente tem que usar novas ferramentas para atrair a atenção dos nossos alunos. E aí depende da criatividade de cada um. Não existe assim, uma fórmula mágica, uma fórmula, vocês têm que fazer isso, assim, assado, absolutamente. Vai depender da criatividade de cada um. Imagine uma aula de segunda-feira de manhã, não vou citar a disciplina, porque é qualquer disciplina, em que grande parte daqueles alunos tiveram uma festa no domingo. Vai chegar todo mundo lá, os 4 pneus arriados. Como fazer então para dar uma aula diferente? Imagina se a gente for dar aquela mesma aula que dá sempre, às segundas-feiras, observando aquela turma. Ah, mas eu não sei se eles tiveram uma festa. Não precisa saber. Basta olhar a turma. Então, olha, a nossa aula hoje vai ser diferente. Então, dá uma aula dinâmica. Faz uma dinâmica de grupo. Sei lá, eu estou dando ideias, não é que tem que ser isso. Traz para fora da sala, faz uma aula no pátio. Não sei. Cada um cria o seu método. Mas inovar para melhorar. Olha só, inovar para melhorar. Lembra que eu falei da gente criar um vínculo mais estreito com o nosso aluno? Ah, dessa maneira, ele já sabe que você é companheiro dele. Os alunos, de modo geral. Ah, não necessariamente só aqueles que têm problema. Mas o grupo. Assim, pô, o professor é legal. Ele viu que a gente estava meio assim. Faz a turma levantar, faz tipo um exercício, não sei. Cada um vai utilizar a sua estratégia, mas eu estimulo vocês a usarem de novas estratégias, não sempre. Claro, vocês, cada um de nós, tem o nosso protótipo de aula e que nós vamos, claro, dentro da grade, utilizar e ministrar a disciplina como tem que ser, obviamente. Mas, ao observar, vamos fazer mudanças. De repente, olha, semana que vem, a nossa aula vai ser diferente, hein? Aí pensa durante a semana como é que vai fazer uma aula diferente, porque isso vai criar uma expectativa nos alunos. Pô, como é que será que ele vai dar aula semana que vem, ou como ela vai dar aula semana que vem? Entenderam? Então, procure inovar. Os tempos hoje modernos exigem
também a nossa criatividade ao ministrar a aula, porque aí vai criar interesse nesses alunos, daqueles já problemáticos, que nós estamos trazendo para o nosso lado, estamos trazendo para a escola, e aí a importância da escola também em criar vínculos de amizade e dinamismo entre os alunos, importantíssimo, né? Porque a educação, ela, na verdade, em termos de vida, a gente sabe que começa já na escola. Não vou colocar a educação da família, tá? Estou falando em termos de vida, na escola. Então, trazer essa galera toda para nós. Vamos inovar. Inovem, e aí eu peço para que vocês, a criatividade de vocês, coloquem, joga para nós. Então, como é que você faz, Marco Aurélio? Então, algumas vezes eu faço isso que eu falei para vocês. Falo para a turma levantar, por exemplo. Levantar e formar uma fila. Cada um atrás do outro, dentro da sala de aula. Tá? Formam feito um círculo. E aí, um começa a fazer massagem nas costas do outro. É uma gozação geral, né? Quebra aquele lance de sono, de cada um faz a massagem. Agora vira o que estava recebendo a massagem, vai fazer a massagem do outro lado. Aí faz aquela algazarra, tal. Bom, todo mundo agora relaxado, então vamos lá, podemos continuar a aula. Aí senta todo mundo. Isso é uma das técnicas. Um outro dia, uma outra ocasião, eu convoco a turma para a gente fazer uma aula diferente. Então, dependendo do tamanho da turma, faço um círculo, cada um coloca a sua posição a respeito da aula, eu coloco a minha e vou variando. Então, são situações que cada um de nós cria em função dos alunos que tem e do regionalismo, também tem isso. E finalizando, o sétimo passo é o desinteresse é um sinal que tem algo errado. O desinteresse do aluno é sinal que tem algo errado, eu coloquei logo no início da nossa palestra. Queridas e queridos, mais uma vez, não desprezem em hipótese alguma qualquer reação negativa de seus alunos, mesmo aqueles violentos. Vocês sabem, inclusive no noticiário de alunos agredindo professores, e até possivelmente algumas de vocês tenham sido agredidas ou tentativas de agressão. Vamos nos esforçar. Claro que não é fácil, mas vamos nos esforçar. A nossa missão como educadores é importantíssima. Eu compreendo, e lamentavelmente, financeiramente, nós não somos valorizados. Mas é como tem uma propaganda. Quando a gente termina um curso, ou termina a nossa disciplina, que nos deixa emocionados, quando os alunos dizem, professor, a sua aula foi show, professor, a gente adora você, professor, você vai estar na nossa formatura, professor, a gente pode mandar um e-mail para o senhor, não sei o quê. Então, isso não tem preço. E aquele aluno que foi problema, te agradecer, eu fico até emocionado quando eu falo isso, te agradecer por ele, por exemplo, não estar mais envolvido com as drogas, dele ter melhorado as notas, dele ter sido aprovado porque ele mereceu ser aprovado. Ele não foi aprovado porque deu um jeitinho de ser aprovado. Ele mereceu ser aprovado. Pessoal, numa boa, por isso não tem preço. Isso não tem preço. Reflitam sobre isso. Reflitam, porque é importante, é como qualquer doença, qualquer situação, não necessariamente da saúde, da economia, da sociedade, o que for. Quando descobrir a causa, quando a causa ela é identificada, fica mais fácil o tratamento. Quando a gente consegue identificar a causa desses nossos alunos se desinteressarem pelas nossas aulas, pelos outros, pela escola, pelo relacionamento, quando a gente identifica, ou encaminha para os profissionais competentes para solucionar, e aí fazer o tratamento adequado, esse é o caminho. Esse é o caminho. E eu acredito firmemente em vocês, que só o fato de vocês estarem participando desse evento, em especial tendo a paciência de me ouvir esse tempo todo, vocês são profissionais de elite. Acreditem, vocês são grandes profissionais. E o Brasil precisa de vocês mais e mais. Vamos caminhar juntos. Vamos
procurar cada vez mais fazer dos nossos jovens melhores. O nosso país vai ficar melhor. O meu ídolo na educação, Paulo Freire, ele diz o seguinte, como vocês podem ver, eu vou ler junto com vocês. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, olha só, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, evidentemente, a educação, tampouco a sociedade muda. Olha só. Sabe, a profundidade das palavras desse cara. Só a educação pode melhorar a sociedade, pode melhorar um país, e independe do nível social. Pensem sobre isso. E a segunda é ensinar. Vamos acompanhar junto comigo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Olha só, é fantástico isso. Não adianta só nós transferirmos conhecimento para os jovens. Podemos transferir se eles quiserem, eles vão aprender ou não. Mas a possibilidade para produzir, criar e construir uma vida melhor para eles, esse não é barato. Esse é o lance. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram e a paciência desse tempo que nós estamos juntos. Eu tenho certeza, como disse, acredito que vocês vão cada vez mais produzir novos jovens com educação, conhecimento, estimular aqueles que estão desanimados por vários fatores, como nós vimos aqui, a fazer um Brasil melhor. O nosso país é lindo, é maravilhoso, o nosso povo é fantástico, e o nosso jovem também. Eu adoro o jovem. O jovem nos faz, na minha juventude dos 66 anos, quando eu mantenho contato com o jovem, ele me faz reviver aquela época de adolescência, aquela época de juventude, de adulto jovem. É maravilhoso. Vamos curtir essa galera. E agradeço mais uma vez a oportunidade do Congresso Nacional de Educação, parabenizá-lo mais uma vez por esse belíssimo evento, e muito obrigado e sucesso para todos.